Olá, boa noite! Boa noite! Estamos aqui para mais uma live de domingo à noite. Estou aqui de novo no nosso segundo domingo, essa live de domingo à noite. Para quem não me conhece, o meu nome é. Alô! Para quem não me conhece, meu nome é Renata Brendolan, eu sou facilitadora de barras de Access. E a ideia dessas lives de domingo à noite é sempre trazer uma pergunta para que a gente possa iniciar a semana com um pouquinho mais de consciência, um pouquinho mais de expansão, né? Quando a gente faz uma pergunta, esse programa, esse projeto que eu comecei na semana passada sobre trazer mais perguntas e menos respostas para a nossa vida, é sobre se abrir para mais possibilidades, porque a pergunta ela abre para mais possibilidades, para que as mágicas aconteçam, para os milagres acontecerem. E a resposta, normalmente, ela limita. Então, quando a gente faz uma pergunta e solta, é como se a gente tivesse aí fazendo uma demanda para o universo para que essas mágicas aconteçam. Então, a ideia é eu estar aqui todo domingo à noite, trazendo uma pergunta para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso. E a ideia, então, é trazer essas perguntas. É sempre a ideia é fazer sempre uma live curtinha, trazer uma pergunta, poder trocar um pouquinho sobre algumas consciências, algumas coisas que essa pergunta traz à tona para que a gente possa expandir um pouquinho mais. E vai ser sempre domingo para que a nossa semana comece aí com mais possibilidades, né? Então, a pergunta da semana, eu até anotei aqui para ler certinho. É assim, ó. Se você escolhesse por você e só por você, o que você escolheria? Nossa, Renata, mas que pergunta, né? Eu escolho, né? Como assim escolher por você e só por você? Muitas vezes a gente não escolhe pela gente. Na verdade, tudo sempre é uma escolha, né? A gente sempre escolhe. Até não escolher acaba sendo uma escolha. Só que muitas vezes a gente não escolhe pela gente. O que eu quero dizer não escolher pela gente? Muitas vezes a gente coloca outras condicionantes aí para que a gente escolha. Muitas vezes a gente escolhe por conta de filhos, de marido, ou de mulher, ou por causa dos pais, ou por causa dos amigos, ou por causa do trabalho, por causa da sociedade, enfim. Muitas vezes a gente escolhe por conta de alguma outra coisa, por conta de algum outro aspecto, né? Então, assim, eu escolho isso porque isso é o certo, ou escolho isso porque isso é que é o bom, ou eu escolho isso porque senão pode acontecer alguma coisa, eu escolho isso porque se eu não escolher, o que vão dizer, o que vão pensar. Então, quando a gente escolhe nesses espaços todos, tudo sempre vai ser uma escolha, mas muitas vezes a gente não está escolhendo pela gente, né? Então, a pergunta é: se você pudesse escolher, se você escolhesse por você e só por você, o que você escolheria? Se não tivesse nenhuma dessas outras, desses outros senão ou porquê, o que você escolheria, né? Então, e aí, por exemplo, muita gente fala assim: nossa, mas será que não seria egoísmo eu escolher assim só por mim, né? Quando você frisa assim, escolher por você e só por você, será que não seria um egoísmo aí? Será que não, né? Não sei. Será que é egoísmo? Eu, sinceramente, eu não considero isso um egoísmo. Sabe por quê? Porque assim, a gente sabe que tudo é frequência, né? E aí a minha pergunta é: será que é egoísmo eu querer vibrar na frequência da alegria? Porque quando a gente escolhe pela gente mesmo, a gente está escolhendo assim.
a gente chega mais perto da frequência da alegria, sabe? Porque assim, quando a gente faz algo que a nossa essência escolhe mesmo, sabe? Que o nosso corpo pede, que a nossa energia vibra, aí não tem jeito, isso reverbera de um jeito diferente. E quando. É que nem aquela pedrinha no lago, sabe? Que bate e vai espalhando assim as ondas. E essas ondas dessa pedrinha, esse reverberar é, com alegria, com a nossa própria escolha, do que o nosso corpo pede, da nossa essência, essa pedrinha ela vai chegar nos filhos, no marido, na mulher, nos amigos, vai chegar no trabalho, vai chegar em tudo, sabe? Porque ela vai reverberar, vai chegar na sociedade, vai chegar no mundo. E aí, quando a gente escolhe dessa forma, a gente cresce. E quando a gente cresce, a gente fica mais leve. Aí fala assim, nossa, mas cresce e fica mais leve? É porque a gente expande, sabe? Cria espaço. E aí a gente voa, a gente flutua. Então, isso é muito bacana, sabe? Quando a gente para e começa a ter consciência do que está fazendo a gente escolher. Se é uma escolha pela gente mesmo ou é uma escolha baseada em alguma outra coisa. Então, tem até um livro do Dr. Denry, que é o co-criador do Access, que o nome dele é Sendo Você Mudando o Mundo, né? Por que sendo você mudando o mundo? Porque quando a gente tem condições de mudar muito mais coisa, de criar muito mais coisa, sabe? Então, a gente consegue mudar o mundo. E a gente muda primeiro o nosso mundo, depois a gente muda o mundo de quem está perto da gente, porque essa reverberação, né, vai mudando outras camadas. E não é por egoísmo. Ser a gente não é egoísmo. Então, escolher pela gente também não é egoísmo, né? E quando a gente fala assim, sendo você mudando o mundo, isso muda a nossa frequência. E a gente começa a vibrar cada vez mais próximo dessa frequência da alegria. E a frequência da alegria é a frequência que cria. Então, se a gente quer criar qualquer coisa na nossa vida, bora buscar vibrar nessa frequência da alegria. E não tem como ser alegre se não for genuíno, se não for natural, se não for nosso próprio, sabe? Então, por isso essa pergunta. E quando a gente fala de criar a frequência da alegria trazer, né? É criar em todos os sentidos. É criar no nosso relacionamento, é criar no nosso corpo, é criar na nossa vida, é criar o dinheiro, é criar o negócio, é criar o trabalho, é criar, ponto, né? A propósito, nessa semana, eu vou fazer aqui em Brasília, né? Vai ser um workshop presencial que chama CRIE. Crie mais tempo, mais dinheiro e mais alegria. Ou seja, tudo conectado. A alegria tem que estar nessa fórmula da criação. E não tem como criar sem a gente ser a gente mesmo, sabe? Criar essa frequência da alegria. Esse workshop vai ser presencial aqui em Brasília, mas em breve eu vou fazer esse workshop online. Então, fica de olho aí que vai vir novidade. E falando em alegria, tem uma outra classe que eu também vou fazer online, que é como que é? Encontrar a felicidade. 4 ferramentas para encontrar a felicidade. Então, a pergunta em si, ela já é uma grande ferramenta. Por isso que eu quero trazer isso semanalmente para a gente aqui, para que a gente traga uma pergunta, porque quando a gente pergunta e solta, é como se a gente demandasse, é como se a gente já tivesse escolhendo alguma coisa. E aí, quando a gente solta essa pergunta, vão começar a acontecer coisas aí para que a gente sinta, para que a gente vibre, para que a gente experiencie essa resposta. Então, é sobre isso, tá? E aí, a ideia é essas nossas lives serem curtinhas mesmo. Então, ela vai ficar gravada aqui no perfil. Curte depois, me fala o que você achou dela, compartilha, mostra para outras pessoas, para que
para que essas perguntas, para que esses insights, para que essas consciências, para que elas cheguem, para que elas vão, sabe? Para que elas, que nem a ondinha, para que ela vá e atinja e alcance muita gente, tá bom? Então, ó, vamos finalizar com a pergunta aí. Se você escolhesse por você e só por você, o que você escolheria? Tá bom? Um beijo para você, uma ótima semana e domingo que vem a gente tá de novo aqui para mais uma pergunta, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau.